Olá! Hoje a gente mergulha num tema bem específico da teologia cristã, né? A escatologia. Mais precisamente, o pós-milenismo. Isso aí. Uma visão, digamos, otimista sobre o futuro. Bem otimista mesmo. A ideia aqui é tentar entender o que é isso, como funciona essa perspectiva do pós-milenismo e o que a torna diferente das outras visões sobre o fim dos tempos. Exato. Basicamente, a ideia central é que a segunda vinda de Cristo, ela acontece depois de um período. Depois. Sim, depois de um tempo de muita justiça, muita paz aqui na Terra, que eles chamam de milênio, né? E o que causaria isso seria o avanço do Evangelho, o sucesso mesmo, transformando o mundo. Entendi. Então não é só esperar o fim chegar, é esperar uma transformação antes disso. Mas como isso aconteceria na prática? Como eles veem isso? Olha, o ponto-chave é que o reino de Deus, para eles, já está aqui. Está presente e crescendo, sabe? Principalmente pelo governo de Cristo no coração das pessoas. Uhum. E isso leva a uma expectativa, bem alta na verdade, de que muita gente, uma parte enorme da população mundial, vai se converter ao cristianismo. Muita gente mesmo, antes da volta dele. Sim, antes da volta de Cristo. Seria uma obra do Espírito Santo, gradual, mas que impactaria a sociedade toda, não só indivíduos isolados. E esse milênio seria literal 1000 anos certinho de paz ou é mais simbólico? Geralmente a visão mais comum é simbólica, tipo uma era bem longa, sabe? Um período extenso, onde a influência cristã cresce muito, e isso traria mais paz, mais justiça, diminuiria os conflitos. Entendi. E é interessante, nessa visão, um levante do mal, tipo o anticristo, que algumas visões falam, Sim. aconteceria só no finalzinho dessa era de paz. E seria algo rápido, logo controlado. E depois desse controle final do mal, o que vem? Aí sim, viria a segunda vinda de Cristo seguida na hora pela ressurreição de todo mundo, justos e injustos. E o juízo final. Todo mundo junto. Exato. E tem um detalhe. Alguns pós-milenistas também esperam uma conversão bem grande do povo judeu nesse processo todo, se integrando à igreja. Certo. A lógica interna faz sentido. Mas essa visão tão otimista, como ela se saiu na história? Porque olhando para o século passado, por exemplo, parece difícil manter esse otimismo todo, né? Pois é, aí que está o ponto sensível. Essa visão foi bem popular, sim, especialmente entre os protestantes ali nos séculos 17, 18 e 19. Teólogos de peso como Charles Hodge, B.B. Warfield defendiam isso. Ah, nomes conhecidos. Sim. E até antes, Agostinho já tinha uma interpretação que ajudou. Ele viu o milênio como a era da própria igreja, né? Mas você tem toda a razão. O século XX, As guerras mundiais. exatamente, as guerras, os conflitos, foram um balde de água fria desse otimismo. Aí a visão perdeu muita força. A realidade parecia ir contra essa ideia de um progresso moral e espiritual contínuo, né? Faz todo sentido essa tensão. Mas, deixando um pouco a história de lado, onde eles buscam apoio na Bíblia para essa ideia de um avanço tão grande do evangelho no mundo? Olha, eles se baseiam bastante em profecias do Antigo Testamento, textos de Isaías, Salmos, que falam de um reino de Deus que seria universal, sabe? Nações se voltando para ele. Eles leem isso como um sinal dessa cristianização global que estaria por vir. E imagino que a grande comissão, a ordem de Jesus para fazer discípulos de todas as nações, seja fundamental para eles também. Crucial. Com Ateus 28, né, a grande comissão não é só uma ordem. Para eles é quase uma promessa de que vai dar certo. E o ponto central mesmo é o versículo 18. Toda a autoridade me foi dada. Essa mesma. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade que Cristo já tem seria a garantia de que o evangelho vai sim triunfar no mundo todo. E usam também as parábolas, sabe? Do grão de mostarda, do fermento, Aquelas de Mateus 13? isso, como exemplos desse crescimento do reino, que começa pequeno, mas vai crescendo, crescendo e tomando conta de tudo, da sociedade inteira. Ok, então a base bíblica está lá com uma interpretação específica, claro. Pensando nisso tudo, quais seriam os pontos fortes dessa visão? O que ela tem de bom? Olha, um mérito grande é dar muito valor ao que o reino de Deus faz agora, hoje.
Isso ajuda a combater aquela ideia de ficar só esperando o fim, sem fazer nada, sabe? Um fatalismo. Incentiva a ação, então. Exatamente, incentiva os cristãos a se envolverem, a tentar transformar a sociedade, a cultura, a política, traz um espírito de otimismo, de confiança no poder do Evangelho, na soberania de Deus sobre a história. E reconhece que o reino é maior que só a igreja, né? Atinge todas as áreas. Certo. Mas e as críticas? Imagino que existam, principalmente por causa dessa questão do otimismo versus a realidade que a gente vê, né? Sem dúvida. A crítica mais forte é essa mesma. O otimismo parece exagerado para muitos, quando se olha para a história, para os problemas de hoje. Guerras, injustiça, o cristianismo diminuindo em alguns lugares. Uhum. Acusam também a visão de ser um pouco seletiva na hora de ler a Bíblia, talvez deixando de lado ou diminuindo passagens que falam de dificuldades, de apostasia no fim dos tempos. Como lá em Mateus 24, sabe? Sei as passagens sobre tribulação. Isso. Ou então forçando uma interpretação muito específica de Apocalipse 20 sobre o milênio. E tem um risco também, de tanto focar nesse progresso gradual natural, acabar diminuindo um pouco a ideia de que Deus age de formas sobrenaturais, com intervenções diretas. Entendi. É complexo. Então, o pós-milenismo deixa essa imagem forte, né? De um evangelho que vence na história, que molda o mundo para melhor antes do fim. Mas é uma imagem que esbarra em desafios, tanto na interpretação da Bíblia quanto no que a gente observa por aí. Exatamente. É uma visão estimulante, sem dúvida, mas com seus pontos de interrogação. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Qual seria? Independente de concordar 100% com o pós-milenismo ou não, como essa ideia de um progresso do reino, de um impacto gradual, mas real, na história mesmo com todas as dificuldades e debates, como isso pode, talvez, mudar a forma como os cristãos veem seu papel hoje, sua responsabilidade e até seu potencial para gerar um impacto positivo na sociedade, na história que a gente vive agora. É algo para refletir, né?